Imagine palácios dourados, salões imensos, vestidos luxuosos e reis cercados de poder. Durante séculos, essa foi a imagem que ficou gravada no imaginário popular, a de que viver em um palácio significava conforto absoluto, higiene refinada e uma vida quase perfeita. Mas o que quase ninguém conta é que por trás das coroas, dos banquetes e dos salões iluminados por velas, existia um cotidiano muito mais sombrio, sujo e perigoso do que você imagina. Na realidade, viver em um palácio medieval era, muitas vezes, um verdadeiro pesadelo. Neste episódio do Lado Estranho da História, você vai descobrir como reis, rainhas e nobres realmente viviam. Entre mau cheiro, doenças, parasitas e hábitos que hoje pareceriam simplesmente impensáveis. À primeira vista, os palácios medievais eram obras-primas, paredes altas de pedra, tapeçarias coloridas, vitrais, móveis entalhados e salões imensos criavam uma atmosfera de imponência e poder. Mas por trás dessa aparência grandiosa, havia um problema básico que quase ninguém conseguia resolver: a higiene. Os castelos eram construídos para resistir a guerras, cercos e invasões, não para oferecer conforto. A maioria deles não possuía sistemas de esgoto adequados. Os dejetos humanos eram despejados em fossas, latrinas abertas ou simplesmente jogados pelas janelas. Em muitos castelos, existiam buracos nas paredes chamados de garderobes, pequenas latrinas que despejavam diretamente em fossos ou terrenos ao redor. O resultado? O chão ao redor dos palácios frequentemente estava coberto de fezes, urina e lixo orgânico. E dentro dos salões, o cheiro era permanente. Misturavam-se odores de corpos suados, animais, comida estragada, fumaça de lareiras e resíduos humanos. Perfumes e ervas aromáticas não eram usados por vaidade. Eram uma tentativa desesperada de sobreviver ao mau cheiro. Talvez a revelação mais surpreendente seja esta. Durante grande parte da Idade Média, tomar banho com frequência era visto como algo perigoso. Acreditava-se que a água quente abria os poros da pele, permitindo que doenças penetrassem no corpo. Para muitos médicos da época, banhos regulares enfraqueciam o organismo. Como resultado, nobres e reis tomavam banho poucas vezes por ano. Alguns registros indicam que certos monarcas se banhavam apenas 2 ou 3 vezes ao longo de toda a vida adulta. No lugar do banho, adotavam-se soluções curiosas. Trocar de roupa com frequência era visto como mais importante do que lavar o corpo. As roupas absorveriam a sujeira e o suor. Lenços perfumados eram carregados junto ao rosto. Ervas aromáticas eram costuradas nas vestes. E perfumes fortes tornaram-se itens essenciais da nobreza. Não para seduzir, mas para esconder o odor permanente. Em meio à falta de higiene, um problema era praticamente inevitável: os parasitas. Piolhos, pulgas, percevejos e ácaros infestavam roupas, cabelos, colchões e tapeçarias. Coçar-se em público não era sinal de falta de educação. Era algo absolutamente normal. Existiam até utensílios específicos para retirar piolhos e pulgas da pele. Em algumas cortes, catar parasitas tornou-se uma atividade social discreta, feita durante conversas ou momentos de descanso. As tapeçarias penduradas nas paredes, símbolos de riqueza, acumulavam poeira, insetos mortos e ovos de parasitas. Dormir significava dividir a cama não apenas com o cônjuge, mas com uma verdadeira colônia invisível de insetos. Os banquetes medievais eram lendários. Mesas longas, carnes assadas, pães, queijos, frutas, vinhos e sobremesas formavam espetáculos de fartura. Mas havia um detalhe pouco glamuroso. A higiene na preparação dos alimentos era mínima. Carnes muitas vezes eram mal conservadas. Insetos pousavam livremente sobre os pratos, e não existiam conceitos modernos de refrigeração ou contaminação. Para disfarçar o sabor de alimentos, já em início de decomposição, usavam-se especiarias fortes e molhos intensos. O risco de intoxicação alimentar era constante. Em alguns casos, o próprio vinho era misturado com água contaminada.
Morrer após um banquete não era algo raro. E como se não bastasse, comer com as mãos era comum. Talheres eram artigos de luxo restritos a poucos. As mesas frequentemente terminavam cobertas de restos de comida, ossos, gordura e líquidos derramados. Ficar doente em um palácio não significava receber cuidados melhores. Na verdade, podia significar uma sentença de morte. A medicina medieval baseava-se na teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Acreditava-se que as doenças surgiam do desequilíbrio desses líquidos. O tratamento mais comum? Sangrias. Pacientes eram literalmente sangrados até perder grandes quantidades de sangue, na esperança de restaurar o equilíbrio interno. Outros tratamentos incluíam aplicação de sanguessugas, cataplasmas de ervas desconhecidas, ungüentos feitos com gordura animal e até pó de múmias moídas, importado do Oriente. Cirurgias eram feitas sem anestesia eficaz. A taxa de infecção era altíssima. Sobreviver a um tratamento médico era, muitas vezes, uma questão de sorte. As camas dos palácios parecem confortáveis nas pinturas, mas na prática eram frequentemente infestadas. Colchões eram feitos de palha, feno ou crina de cavalo. Ambientes fechados e úmidos favoreciam a proliferação de insetos e fungos. Dormir envolvia pulgas picando a pele, percevejos escondidos nas costuras, ratos circulando livremente pelos quartos. Em algumas regiões, animais domésticos dormiam dentro dos salões para aproveitar o calor das lareiras. O chão raramente era limpo com água. Usava-se palha fresca por cima da sujeira antiga. Com o tempo, camadas de resíduos se acumulavam. Talvez o aspecto mais inquietante da vida nos palácios fosse a proximidade constante com a morte. Epidemias varriam cidades e cortes inteiras. A peste, a varíola, a sífilis e inúmeras infecções desconhecidas circulavam livremente. Crianças morriam em grande número. Rainhas frequentemente faleciam durante o parto. Reis raramente chegavam à velhice. Corpos eram velados dentro dos próprios palácios. O cheiro da decomposição misturava-se ao ambiente. A morte fazia parte do cotidiano. E ninguém escapava, nem mesmo os mais poderosos. Hoje, quando imaginamos a vida em um palácio medieval, pensamos em luxo, conforto e privilégio, mas a realidade era outra. Entre paredes de pedra e tapeçarias douradas, existiam sujeira, doença, dor e sobrevivência. Talvez o verdadeiro luxo do nosso tempo não sejam palácios nem coroas, mas algo muito mais simples: água limpa, sabão, um banheiro funcionando e a chance real de viver com saúde. No próximo episódio do Lado Estranho da História, vamos revelar outro lado oculto do passado que vai mudar completamente a forma como você enxerga a história. Porque, no fundo, o passado nunca foi tão dourado. Se você assistiu até o final, deixe nos comentários de que cidade você está nos assistindo e me diga qual detalhe desta história mais te perturbou. A sua resposta pode inspirar o próximo episódio do Lado Estranho da História.